Oi, turma, tudo bem? Vamos fazer a correção de alguns exercícios que foram propostos na aula passada, tá? Então, lá no primeiro exercício da página 32, ele pede para vocês construírem o gráfico das funções abaixo. A primeira função que ele deu foi x ao quadrado menos 4x mais 3. Para essa função, ele deu uma tabela com os valores para x. E nessa tabela, vocês têm os seguintes valores, ó. X e y, x vale 0, 1, 2, 3 e 4. Então, nós vamos ter que construir a tabela com esses valores, tá? Então, primeiro valor, eu vou pegar aqui, ó, para x igual a 0. Então, nós vamos escrever para x igual a 0. A função é igual, a gente trabalhava a função do primeiro grau. Substitui o valor de x. Então, não vou ficar reescrevendo a função, eu já vou substituir. A função não é x ao quadrado? Meu x vale quanto? 0. Então, vai ser 0 elevado ao quadrado. Menos 4x. Então, 4 vezes o 0 mais o 3. Então, y é igual. 0 ao quadrado é 0 vezes o 0. 0 vezes 0, 0. Aqui eu tenho que multiplicar primeiro, tá? 4 vezes o 0, menos 0, mais 3. 0 e 0 anula, vai sobrar pra gente, então, 3. Então, para x igual a 0, o y vale 3. O mesmo processo nós vamos ter agora para x igual a 1. Então, a função y ao quadrado, então, 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o x, 4 vezes o 1, mais o 3. Então, y é igual. 1 elevado ao quadrado é o número vezes o número, tá? Então, 1 vezes 1 vai dar 1, né? Então, 1 vezes 1, 1. Nós vamos só agora pôr o resultado ali. Então, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4, mais o 3. 1 menos 4 vai dar menos 3 mais 3, 0. Então, y é igual a 0. Quando o x vale 1, o y vale 0. Vamos dar sequência agora para x igual a 2. Então, y é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes o x, 4 vezes o 2, mais 3. Então, y é igual a 2 ao quadrado, 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, 4. Então, aqui vai dar 4. Aqui vamos multiplicar. 4 vezes o 2, 8, mais 3. Então, y é igual a 4 menos 8, menos 4, mais 3. Menos 4 mais 3 vai dar 1. Então, menos 1, né? Quando o x vale 2, o y vale menos 1. Agora, vamos fazer o mesmo processo, só que agora o x vai valer 3, né? Então, para x igual a 3. Voltamos na função lá em cima, ó. X ao quadrado, então, vai ser 3 ao quadrado, menos 4 vezes o 3, mais o 3, tá? Então, y igual. 3 ao quadrado é 3 vezes o 3. 3 vezes o 3, 9. 4 vezes o 3, menos 12, mais o 3. Então, y vai ser igual. 9 menos 12, menos 3, mais 3. Menos 3 mais 3, então, o y vai ser igual a 0. Agora, para o último ponto. No nosso último ponto, o x vale 4. Então, para x igual a 4. A função x ao quadrado, então, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o x. 4 vezes o x, vamos apagar aqui. 4 vezes o x, então, vai ser menos 4 vezes o 4, mais 3. Então, y é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes o 4, que vai dar 16, tá? Então, lembrando sempre, quando é ao quadrado, é o número vezes o número. Então, 16, 4 vezes o 4, menos 16,
mais 3. Então, y vai ser igual. 16 menos 16, 0. O que vai sobrar para a gente? Mais 3. Então, quando o x vale 4, o y vale 3. Aqui nós construímos a tabela. Agora, esses valores nós vamos ter que colocar no gráfico, fazer o gráfico para ele. Para a gente construir o gráfico, nós vamos fazer assim, ó, da seguinte maneira. O gráfico, plano cartesiano, deixa eu pegar outra cor para diferenciar, né? Plano cartesiano, vocês com régua vão traçar lá, ó. Eixo X, igual nós fizemos na aula de funções do primeiro grau, e o eixo Y. Olhando na tabela, para X, nós temos os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou marcar aqui, ó. O 0 é a intersecção entre os dois eixos. Então, 0, eu vou separar de 1 em 1 centímetro, tá? Então, 0, 1, 2, 3 e 4. No eixo Y, se vocês olharem, vai de menos 1 até o 3 positivo. Então, menos 1 é para baixo do eixo, ó. Menos 1. Depois tem lá, 0, tá aqui, 1, que nós não vamos usar o ponto 1, o 2, nós vamos precisar somente do ponto 3, tá? Eu não fico colocando, eu não fico escrevendo 1, 2, 3, eu coloco mais os que a gente vai usar, mas se colocar também não tem problema. Agora, nós vamos marcar os pontos. Bom, então, o primeiro ponto é o quê? 0 para x, ó, 0 para x, 3 para y, né? Então, 0 para x está onde? Está aqui. Se é 3 positivo para y, vai para cima. Então, 0 e 3. Aqui vai estar o nosso primeiro ponto. Ok? Segundo ponto, olham lá na tabela. 1 para x e 0 para y. Bom, se é 1 para x, está aqui. 0 para y, ele não vai para cima e ele não vai para baixo, ele estaciona aqui, ó. Vamos lembrar o que nós fizemos nas aulas de funções, tá? De primeiro grau. Voltam lá que tem a aula só do gráfico. Terceiro ponto, 2 para x menos 1 para y. 2 para x está aqui. Se é menos 1 para y, ele vai descer, tá aqui. O próximo ponto, né? Que já é o quarto nesse caso. 3 para x, 0 para y. Se é 3 para x, tá aqui o eixo x, ó. Eixo x. Se é 0 para y, ele não vai para cima e não vai para baixo. Ele vai estacionar. E o último ponto, 4 para x tá aqui, só que aí vai subindo, vocês usam régua, tá? Até o ponto 3. Esse é o nosso gráfico. Agora, nós vamos ligar esses pontos, tá? Vou pegar outra cor aqui. Então, nós vamos ligar todos os pontos que nós encontramos. Sempre do primeiro até o último. O gráfico sai certinho, você não erra o gráfico. Então, meu primeiro ponto foi esse foi o segundo, o terceiro, o quarto, o último. Então, nós vamos lá, ó. Ligando os pontos. A hora que liga os pontos, ele sai meio curvo, é isso mesmo. Ele é uma parábola. Nesse caso, uma parábola que ela vem até o pontinho mais baixo dela e sobe. Uma parábola, a gente fala que ela é uma parábola voltada para cima, tá? Toda vez que o x ao quadrado, que é o valor do nosso a, for positivo, a nossa parábola vai ser voltada para cima. Então, esse aqui é uma parábola voltada para cima, tá? Porque o valor do A é maior que 0, ou seja, o A é positivo. Toda vez que o A, ou o número que estiver junto com x ao quadrado, for positivo, a parábola vai ser voltada para cima. Todo gráfico de uma função do segundo grau resulta em uma parábola ou voltada para cima ou voltada para baixo. Se o A é positivo, ela é voltada para cima. Se o A for negativo, se o A fosse menor que 0 negativo, ela seria voltada para baixo, tá? O próximo exercício a gente já vai trabalhar a parábola voltada para baixo. Então, vamos lá. O outro que vocês têm ali é a letra B. A letra B, ele traz o seguinte gráfico.
menos x ao quadrado, a seguinte função, né? Mais 2x mais 3. Os valores de x, ele deu na tabelinha para vocês. Quais são os valores de x aqui? Menos 1, depois ele vai para o 0. Sempre o x a gente coloca em ordem crescente, tá? 0, 1, 2, 3. Foi até o ponto 3. Vamos apagar um pouquinho isso aqui. Ok? Então, fechou aqui. Bom, agora, se eu tenho os valores de x, eu consigo encontrar os valores de quem? Os valores do y. Então, nós vamos substituir para x igual a menos 1. Bom, se o x aqui é menos 1, na minha função, onde tiver o x, eu vou substituir por menos 1. Como eu estou falando de um número negativo, nós vamos sempre colocá-lo entre parênteses, tá? Então, menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o menos 1, mais o 3. Não sei se vocês perceberam aqui, mas deixa eu até pôr de outra letra. Esse menos aqui eu abaixei, que era o menos dessa função. Então, sempre eu tenho que abaixar. E o outro número eu coloco entre parênteses, tá? Não esqueçam de abaixar esse sinalzinho de menos, senão a gente não consegue a nossa parábola certinha. Aí eu vou substituir. Esse menos eu abaixo, que é da função. Menos 1 elevado ao quadrado, ó, é menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 dá 1, menos com menos vai dar mais 1. Eu vou até pôr entre parênteses para vocês poderem entender. Mais 1. 2 vezes 1 multiplica 2, mais com menos, menos 2, mais 3. Aqui esse eu coloquei entre parênteses, mas vocês vão poder resolver direto os outros, tá? Aqui eu tenho que multiplicar. Eu vou pegar esse sinal aqui, eu vou multiplicar esse sinal com esse sinal. Tem que fazer a regrinha dos sinais, tá? Então, vai ficar lá, y é igual, menos juntou com mais, vai ficar menos 1, menos 2, mais 3. Então, y é igual, menos 1, menos 2, menos 3, mais 3. Y é igual, menos 3 mais 3, y é igual a 0. Então, primeiro ponto, quando o x vale menos 1, o y vale 0. Agora, vamos para o segundo ponto. Então, para x igual, o segundo ponto é 0. A função é a mesma, y é igual, menos x ao quadrado, né? Mais 2 vezes o x mais o 3. Então, y é igual, esse menos eu abaixo. O outro número que eu tenho é o 0. Vou pôr entre parênteses só por causa desse sinalzinho de menos aqui, tá? Mais 2 vezes o 0 mais o 3. Então, y é igual, 0 elevado ao quadrado é 0. Abaixa esse menos aqui para não esquecer. 2 vezes 0, 0, mais 3. 0 com 0 não dá nada, anula, né? Então, o que sobra para gente? O 3. Então, quando o x vale 0, o y assume o valor 3. Então, vamos só lembrar como regra. Sempre que for 0 para x, vai sobrar o último número, tá? Bom, o próximo ponto, o x é igual a 1. Nós já sabemos a função. Qual é a nossa função? Menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, y é igual. Esse menos é da função, eu abaixo. 1 elevado ao quadrado, porque o meu x é 1. Então, 1 elevado ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3. Então, y é igual, abaixo menos, que é da função. 1 elevado ao quadrado vai dar 1. 2 vezes 1 vai dar 2, mais 3. Então, y é igual, menos 1 mais 2 dá mais 1. Mais 1 mais 3 vai ser igual a
4, tá? Se quiserem fazer por etapa, pode fazer. Eu já gosto de fazer sempre mais direto, mas não tem problema a gente fazer por etapa. Então, lembrando que esse menos 1 eu abaixei aqui da minha função. Aí, nós já conseguimos o nosso outro ponto. Então, para x igual a 1, o y é igual a 4. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, só que o x é igual a 2. Vou reescrever a função aqui. Menos x ao quadrado mais 2 vezes o x mais 3. Então, y é igual menos o x aqui vale 2. Eu só estou colocando entre parênteses devido a esse menos aqui. Mais 2 vezes o x vale 2, mais 3. Então, y é igual, abaixo menos da função. 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes o 2, que vai dar 4, mais 2 vezes 2, 4, mais 3. Y é igual, menos 4 mais 4, 4 tira 4, 0. 0 mais 3, então y é igual a 3. Encontramos o nosso outro ponto, né? Então, quando x vale 2, o y assume o valor 3. Vamos para o último ponto. O último ponto, o x vale 3, né? Então, x igual a 3. Y é igual menos x ao quadrado mais 2 vezes o x mais 3. Então, y igual menos x é 3 ao quadrado, mais 2 vezes o 3, mais o 3. Resolvendo, abaixo menos da função. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes o 3, 9. 2 vezes o 3, 6, mais 3. Então, vai ficar lá, ó. Menos 9 mais 6, menos 3, mais 3. Menos 3 mais 3, y é igual a 0. Com esses pontos, então, y é igual a 0. Nós conseguimos fazer a nossa parábola. Eu vou traçar a parábola aqui para vocês poderem enxergar bem em relação ao gráfico, tá? Então, vamos traçar aqui, ó. Vou aproveitar esse pedacinho. Então, o eixo x e o eixo y, certo? X e y. O x começa no menos 1, então, menos 1 aqui. Menos 1. Depois, vai até o ponto 3, né? 0, 1, 2, 3. E o y vai até o 4, então, de 0 para 4, né? Então, 1, 2, 3, 4, ok? Vamos pegar outra cor de caneta aqui para a gente poder marcar e vocês irem enxergando os pontos. Então, o primeiro ponto vai ser menos 1 e 0, tá aqui, menos 1 e 0. Segundo ponto, 3, 0 para x, 3 para y. Se é 0 para x e 3 para y, então vai estar aqui, que eu esqueci de pôr o ponto aqui, vamos pôr, ponto 3. Então, 0 para x, tá aqui. 3 para y, ele vai ficar no eixo, então ele não vai nem para cima, nem para baixo, tá aqui. Ok? O próximo, 1 para x, 4 para y. Bom, 1 para x tá aqui, ele vai subindo, 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 vem no 4, 1 e 4. Depois, 2 para x, 3 para y, tá aqui. O último ponto, 3 para x, 0 para y. Então, não vai nem para cima, nem para baixo. Ele corta o eixo x. Pronto, nós já marcamos os pontos. Agora, nós só vamos traçar a nossa parábola. Sempre lembrando, do primeiro para o último ponto. Bom, o primeiro ponto está aqui. Vai para o segundo, terceiro, quarto e desce. Ou seja, nós estamos trabalhando com uma parábola voltada para baixo, ó, a posição dela aqui, ó, tá indo para baixo, a parábola dela, a abertura dela fica para
baixo. Por quê? O nosso A aqui foi negativo. Se a gente olhar aqui, ó, o A, o número que está junto com o x ao quadrado, ele é negativo. Se ele é negativo, a parábola é voltada para baixo. Então, uma parábola voltada para baixo. Tranquilo, turma? Então, esses dois exemplos, né, que nós temos lá na apostila, então é sempre a mesma regra para todos eles, tá? Substitui os pontos e depois vocês vão fazendo os cálculos direitinho. Qualquer dúvida, se ainda ficou pendente alguma situação, aí vocês voltam e falam comigo. Eu vou gravar o próximo vídeo com os exercícios da página 34, tá ok? Então, até daqui a pouco. Tchau! Turma, tudo bem com vocês? Eu vou corrigir com vocês explicando o contraste para ser 3 mais